Noite. Estamos felizes de estar aqui na casa do nosso Deus. Amém. Mais uma oportunidade de a gente poder compartilhar a palavra do nosso Deus através do seu estudo. É uma alegria estar aqui juntamente com os irmãos da igreja. Alguns falam loteamento 2, outros falam condomínio, né? Mas não deixa de ser a casa do nosso Deus, onde a gente se reúne para exaltar e adorar em espírito e em verdade. Amém. Estamos muito alegres e felizes, estamos encerrando o ano, mas a gente tem a oportunidade de estar aqui juntos e compartilhar desse grande amor. Irmãos, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. Livro de João, capítulo 15. Eu gosto muito dos evangelhos, porque os evangelhos falam exatamente de Jesus, os seus ensinamentos, aquilo que ele deixou, né, para cada um dos seus filhos. Na realidade, a essência do cristianismo se baseia aí nos evangelhos, né, onde depois de Cristo vieram os discípulos, e depois os discípulos e tantos outros, até que o cristianismo, o evangelho de Cristo chegasse até nós. Graças a Jesus Cristo, ao ministério que ele iniciou aqui neste mundo com um único propósito. E o propósito foi qual? Salvação de toda a humanidade. E por isso nós estamos aqui, alegres e felizes. Então, neste momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, mais uma vez a gente pudesse fazer uma oração, porque a palavra de Deus agora está aberta e nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra do nosso Deus. Ó grandioso Deus que estás nos céus, em primeiro lugar, a nossa gratidão, porque estamos com vida e estamos aqui. O Senhor permitiu, o Senhor conduziu, através do Espírito Santo, que nós estivéssemos aqui, nesse bom lugar, aconchegante, onde podemos encontrar amigos e irmãos, e também o principal, adorar e exaltar o Teu santo e eterno nome. Amém. Neste momento queremos também, porque a Tua palavra agora está aberta, e que a mesma possa, mais uma vez, como sempre tem feito, transformar as nossas vidas. Que neste momento o eu possa calar, mas que o poder da palavra do nosso Deus possa refrigerar nossa alma. Amém. Que possa transformar o nosso coração nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, João capítulo 15... o verso é o 5. Nós vamos ler somente esse verso nessa noite. Embora o capítulo 15 ele tem muitos e muitos ensinamentos, mas nós vamos apenas se basear e estudar no verso 5. E acompanhe a leitura, que diz da seguinte forma: eu sou o quê? A videira, vós os... Quem permanece em quem? Em mim, e eu nele, esse dá o quê? E aí a parte principal da mensagem dessa noite está no final do verso, que Jesus diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Jesus ele foi bem enfático no final desse trecho aí, no verso 5, depois que ele disse tudo isso aí, que ele é a videira, que ele é o ramo, quem permanece nele, e a pessoa, e ele na pessoa, ele diz que essa pessoa dá muito fruto. Mas tudo isso só é possível se a pessoa estiver em Cristo. E ele diz assim: sem mim, em outras palavras, está dizendo assim, ó, se você não tiver a mim, se você não tiver Jesus Cristo na sua vida, você não pode fazer o quê? Nada. E aí o tema da mensagem dessa noite é vitória em Cristo. Como é possível no mundo de hoje obter vitória? Aliás, quando falo em vitória, hoje é uma palavra muito utilizada, né? É a palavra utilizada no passado, mas hoje ela é utilizada também. Agora, eu fico imaginando, né, essa palavra vitória, tem até vitória aqui, né? Vitória é nossa. As pessoas hoje, quando fala vitória, já vem logo na mente a pessoa ter ótimos resultados, ser uma pessoa de sucesso, ser uma pessoa bem-sucedida
e tantas outras palavras aí que a gente pode colocar como vitória. E aí as pessoas buscam e almejam vitória, buscam e almejam estar no primeiro lugar, ser as melhores pessoas, ser a melhor pessoa no trabalho, nos estudos e nos seus ideais. Mas existe uma coisa que infelizmente atrapalha o mundo e a cada um de nós, quando se fala nessa palavra vitória. Porque como nós estamos num mundo moderno, e aí nós temos a sociedade, as mídias, que impulsiona cada um de nós a obter vitória, só que de uma forma errada. As pessoas ficam pressionando, não, você tem que ser uma pessoa de sucesso, você tem que ser vitorioso, e aí colocam as pessoas de sucesso lá. Basta você olhar nas redes sociais, até mesmo na televisão, na internet, em qualquer outro meio de comunicação, que hoje é tudo fácil, mas aí lá sempre tem uma pessoa, tal pessoa é de sucesso, e a gente começa a se basear nessa pessoa. Só que essa pessoa, na verdade, ela não pode influenciar tanto assim na sua vida. E às vezes a gente fica se baseando nessa pessoa e a gente quer obter a vitória, sim ou não? A gente também quer ter sucesso. Só que sabe o que acontece às vezes? A gente não consegue. E aí quando a gente não consegue, a primeira coisa que ocorre conosco é o quê? Decepção. Aí a gente fica triste, fica sem vontade de continuar e tantas outras coisas. E aí então, pensando nisso, que é um fator preocupante para cada um de nós, aí Jesus chega diante desse verso e diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer. As pessoas lá fora que não conhecem a Cristo, elas até obtêm vitória, até sucesso, mas falta algo principal. E aí a gente pode dizer, de uma forma bem tranquila, baseada na palavra de Deus, que essas pessoas não foram vitoriosas. Elas foram vitoriosas, entre aspas, com o seu esforço, é claro, mas nem sempre esse sucesso, essa vitória foi baseada em Cristo. Sabe por quê? Porque geralmente quando elas obtêm a vitória, raramente você ouviu uma pessoa falar que foi graças a Deus que ela conseguiu e almejou tal coisa. Geralmente ela agradece o pai, a mãe, agradece tantas outras coisas, esquece do principal. E Jesus disse que sem mim e sem Ele, a gente não pode fazer nada. Então nós vamos aprender alguns passos para a gente obter a vitória em Cristo. Aí eu perguntaria para você, como a gente consegue ter vitória em Cristo num mundo tão secular e que influencia tanto a gente para as coisas que são longe de Cristo? Como é que a gente pode obter vitória? Me diga, irmãos, como é que a gente pode obter vitória em Cristo nos dias de hoje? A Bíblia é enfática a dizer que sem mim nada podemos fazer. Então nós temos que estar com Cristo, né? Estarmos com Cristo. Então, para isso, eu vou mencionar para os irmãos aqui três formas da gente obter a vitória em Cristo. A primeira, a gente vai ver baseado no que está lá em Mateus. Eu gostaria que você agora voltasse a palavra de Deus aí lá no livro de Mateus, o primeiro evangelho, no capítulo 5. Para a gente obter a vitória, preste bastante atenção na leitura desse texto. Esse é o primeiro passo para que a gente possa obter e ter a vitória em Cristo na nossa vida. Principalmente nesses dias de hoje que é tudo corrido, né? Parece que o mundo está maluco. Mas Jesus disse que sem Ele a gente não consegue nada. Então, olha só. Mateus capítulo 5, o verso 5. Acompanhe a leitura. Olha só o que está dizendo aí, ó. Bem-aventurado o quê? Quem? Os mansos, porque herdarão. Então, ó, o primeiro passo para que eu e você possa obter a vitória em Cristo, nós temos que ter mansidão. Humildade é sinônimo de mansidão. E aí então, eu fui para o dicionário. O que significa a palavra manso? Calmo, manso.
Aí, olha só, o que o dicionário disse, eu achei incrível, né? Porque assim, mesmo a gente sabendo, mas aí tem algumas palavras, né, que às vezes a gente nem passa na nossa cabeça, do significado, né, das palavras. Eu fui lá no dicionário, e lá diz assim, ó, manso, de temperamento fácil. O dicionário foi, olha, a primeira coisa que estava dizendo assim, no dicionário estava assim, ó, manso, de temperamento fácil. Aí depois ele diz assim, ó, sossegado, aí é que a gente já conhece mais, né? Tranquilo, calmo, meigo. E aí numa outra tradução de dicionário, diz assim, em circunstância tranquila. Sabe aquela pessoa, esse sim, em circunstância tranquila, o dicionário dizia assim, sabe aquela pessoa, porque assim, mesmo uma pessoa sendo mansa, eu posso discutir com outra pessoa, sim ou não? Posso. Mas aí ela, sabe como ela fala essa questão da discussão, em circunstância tranquila? Eu discuto com Sara, mas sabe como termina a minha discussão com ela? Na paz. Tudo na paz. Não é eu saindo intrigado de Sara e Sara intrigado de mim. Aí ele fala que a pessoa mansa, em circunstância tranquila, é essa pessoa que mesmo no momento às vezes da adversidade ali, do desentendimento, que às vezes eu não estou entendendo muito bem André e nem André a mim, mas a gente ali discute de uma forma mansa e sai tudo em paz. Então, a mansidão é o primeiro passo para que eu e você possa alcançar a vitória em Cristo. E aí tem um pensamento que diz assim, ó, aquele que em face de maus tratos ou de crueldade deixa de manter o espírito calmo e confiante, aquela pessoa que não consegue ser mansa, em outras palavras, diz aqui o seguinte, rouba a Deus o direito de revelar nele a perfeição do caráter divino. Isso aqui é muito profundo, é ou não é? Então, sabe o que está dizendo? Para que eu possa ter a vitória em Cristo, em primeiro lugar eu tenho que ser manso. E aqui está dizendo, se eu não sou manso, eu estou roubando aquilo que Deus quer depositar na minha vida. E às vezes é por isso que às vezes, em alguns momentos na nossa vida, a gente tem uma dificuldade tremenda de se relacionar com outras pessoas. Eu confesso aos irmãos que eu pensava que às vezes as pessoas olham para mim, não, Walter é uma pessoa tranquila. Não, eu não sou não. Depois que eu vi isso aqui, ó, de temperamento fácil, nem sempre eu sou assim. E eu preciso muito mudar. Porque às vezes, né, você vê uma pessoa uma vez e fala, aquela pessoa é tranquila. Mas você tem que conviver um tempinho com ela para você saber exatamente quem é a pessoa. Hã? Não, mas eu ainda tenho que mudar muito, porque quando diz aqui de temperamento fácil, eu não sou, meu temperamento não é tão fácil assim não. Eu estou lutando para mudar, né? Mas irmãos, o outro detalhe da mansidão para a gente alcançar a vitória em Cristo foi na palavra que Sandra disse ali, né? Humildade de coração é a força que dá a vitória aos seguidores de Cristo e a demonstração de sua ligação com as cortes do alto. Então está aí o primeiro passo para que a gente possa obter a vitória em Cristo. É o quê? Humildade, mansidão. E eu acredito que daqui para frente a gente vai começar a ser um pouquinho diferente. Porque a palavra de Deus está ensinando isso para nós. O segundo passo para que a gente possa ter vitória em Cristo. 1 João capítulo 5. Lá no finalzinho, já quase no final do Novo Testamento, o livro de 1 João, está depois de 2 Pedro. E se você quiser anotar, eu esqueci só de um detalhe aqui, mas tem vários textos, mas eu anotei 3 aqui, se você quiser anotar,
que fala sobre a mansidão, que está lá em Salmo 37:11, Mateus 11:29 e 1 Pedro 3:4, que também fala da mansidão. Mas agora vamos para o segundo passo aí, para que a gente possa ter a vitória em Cristo. 1 João capítulo 5, verso 4. Todos acharam, né? Amém? Amém. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa. Então, o segundo passo para que a gente possa obter a vitória em Cristo é a nossa fé. É a única vitória que vence o mundo. Então, Jesus está dizendo assim para mim e para você: como é que a gente vence o mundo? Através da nossa fé. Agora, como é que a gente pratica, exercita a nossa fé? Como é que funciona isso? No dia a dia. No dia a dia, como no dia a dia? As provações. As provações. As minhas atitudes, né? A atitude de quem tem fé é diferente da atitude de quem não tem fé. Também. Outro detalhe, as nossas lutas interiores. Essa é a principal ferramenta para que você possa exercitar a sua fé. Como isso funciona? Veja só. Antes de você conhecer a Cristo, aí você conhece a Cristo, aí Cristo vai ensinar para você: olha, você não deve fazer isso. Quando ele fala que você não deve fazer isso ou aquilo, é porque a gente nasceu em pecado e está acostumado a fazer aquilo. E aí então entra agora uma luta interna, né? Como você está acostumado a fazer aquilo, você vai conseguir deixar de fazer da noite para o dia? Não tem como, é impossível. Existem pessoas que conseguem, né? Tem uma força de vontade muito grande e da noite para o dia decide, mas na maioria das vezes não tem como, é muito difícil. Mas aí Jesus vai e diz para mim e para você que é através da fé. O outro detalhe é que a nossa vida cristã é uma marcha, é uma batalha. Então a cada dia você vai vencendo uma batalha. Sozinho, com as suas próprias forças, jamais impossível. Se alguém, aliás, não vai existir essa pessoa, né, que vai chegar ao céu com a sua própria força. Não existe essa pessoa, não existe essa possibilidade. Vai existir pessoas fracas que vão chegar ao céu, que batalharam, mas batalharam tendo a vitória em quem? Em Cristo. E aí então todos os dias nós temos essa luta. Agora, sabe onde é que está o nosso campo de luta? Eu já mencionei aqui agora há pouco. No nosso coração. Esse é o maior campo de luta. Às vezes a gente pensa que o maior campo de luta é dentro da igreja, entre os irmãos. O maior campo de luta, às vezes, é no nosso trabalho. Não é. Sabe por que não é? Aqui está dizendo que é conosco mesmo, é com o nosso coração. Quando você está bem com você, quando você começa a exercitar a fé, porque é a força que vence o mundo. Você só vai obter vitória no mundo com as intrigas que existem no mundo ou entre outras pessoas, exercendo a fé. Eu estava até dizendo ontem, quando Cristo foi para ser crucificado, quem é que estava certo? Eram as pessoas que estavam acusando Cristo ou era Cristo? Quem tinha razão de tudo? Quem estava correto ali? Era Cristo? Quem era para ser crucificado então? Se Cristo estava certo e ele que estava sendo crucificado, não eram as pessoas? Mas vejam, uma pessoa que era correta estava sendo crucificada.
Agora, para acontecer aquilo ali, ele teve que exercitar algo. E ele pede para que eu e você exercite, para a gente obter vitória. Ele só conseguiu superar aquilo porque ele estava certo. Ele não estava errado. Foi através do quê? Da fé. Então, o segundo passo para que você possa obter a vitória em Cristo, esse segundo passo é a vitória que só vem somente em Deus. E ela é exercida através da nossa fé. A batalha que temos a ferir, a maior de quantas já foram travadas pelo ser humano, é a entrega do próprio eu para quem? Para Cristo. A sujeição do coração através da soberania do amor. A velha natureza nascida do sangue e da vontade da carne não pode honrar e dar, aliás, o reino de Deus. As tendências hereditárias, os hábitos antigos, eles devem ser a cada dia renunciados. A cada dia que você chega mais próximo de Cristo, o que acontece com você? Você fica mais perfeito? Você vai atingindo um grau de perfeição, mas existe algo que você começa a enxergar. A gente começa a entender que nós somos mais o quê? Pecadores. Quanto mais você chega próximo de Cristo, mais você entende que você é pecador. Nossa vontade não deve ser forçada a cooperar com os agentes celestiais, mas sujeitada voluntariamente. Você tem que ser voluntário, você tem que se entregar. Não pode ser forçado. Sabe por que não pode ser forçado? Tem que ser voluntário. Entra a questão do livre-arbítrio. Se fosse forçado, Cristo nem precisaria vir. Mas é voluntário. Ele pagou um preço e você escolhe se você quer esse preço, que ele seja pago para a sua vida ou não. Terceiro e último ponto, lá em João 14,15. Volte aí a sua Bíblia, João 14,15. Livro de João, capítulo 14, verso 15. O último passo e o ponto para que a gente possa obter a vitória em Cristo. Todos acharam? A palavra de Deus diz: se o quê? Se me amais, guardareis o quê? Irmãos, vejam só. A palavra de Deus está dizendo: se me amais, guardareis os meus. Esse texto aqui requer o quê? De mim e de você, para que a gente possa obter a vitória em Cristo. Está dizendo: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Isso requer o que de mim e de você? Obediência. Então, para que eu possa ter a vitória em Cristo, eu tenho que obedecer a Deus. Eu tenho que obedecer a Ele. Agora, essa obediência tem que ser como? É porque Ele simplesmente está pedindo? É porque Ele está pedindo e tem que ser de coração. Eu tenho que entender exatamente o porquê que Ele está pedindo isso para mim. Se Ele está pedindo isso para mim, é porque, em primeiro lugar, Ele me ama. E aí dá o exemplo que a gente sempre gosta de citar. Quando um pai e uma mãe pedem algo para o seu filho, é porque ama o seu filho, sabe que ele pode cometer algum erro, e ele não quer, nenhum pai quer que seu filho cometa algum erro. Agora, por que um pai e uma mãe não quer que o seu filho cometa nenhum erro? Porque em algum momento na sua vida, o pai já passou por aquilo ali, já sofreu. E aí Cristo, por ter passado por todas as angústias que nós possamos imaginar, todos os sofrimentos, todos os temores que Ele passou, aí Ele diz para mim e para você: me obedeça.
Se eu estou pedindo isso, é porque eu já passei por isso. Não que ele tenha pecado, ele não pecou, mas as tentações e o sofrimento e a dor ele passou. E se nós caímos, nós vamos passar por isso. E ele jamais quer que a gente passe por isso. E aí ele então requer que, pede de mim, de você, que nós façamos o quê? Obedeçamos a ele de coração. E aí entra um detalhe importante, porque isso está relacionado também à oração. E aí diz assim: orar em nome de Cristo significa muito. Significa que teremos que aceitar, sabe o quê? O caráter de Cristo. Tanto é que quando Jesus voltar, esse corpo que você tem aí é o corpo que você vai levar para o céu? Não é. De repente você não gosta do seu cabelo, de repente você não gosta da cor da sua pele, de repente você não gosta do seu corpo, de repente você tem uma barriguinha e não gosta, e queria tanto não ter um tanquinho assim, né, como o Caio, né? Mas assim, às vezes a gente não gosta, né, do corpo da gente, mas isso aqui não vai ficar, vamos ter outro corpo, não sei qual vai ser o nosso corpo, mas existe algo que nós temos aqui, nós estamos trabalhando para melhorar ele, porque o único que nós vamos levar para o céu é o quê? O caráter. É por isso que Cristo veio aqui, ele fez algo por mim, por você, morreu por mim, por você, e aí somos justificados em Cristo Jesus, e aí nós estamos no processo, o mais longo e o mais difícil de cada ser humano, que é chamado processo de santificação, porque é onde o meu caráter está sendo formado e transformado à semelhança de quem? De Cristo. Porque ele vai vir buscar um povo que tem um caráter parecido com o dele. E aí é importante então que nós entendemos de sermos obedientes a ele para que possamos ter a vitória em Cristo Jesus. Manifestar seu Espírito e fazer suas obras. Nós devemos fazer isso. E a promessa de Cristo então é dada sob uma condição. Olha só, Jesus, quando ele está dizendo aqui no verso 15, ele está deixando uma promessa. Onde é que a gente enxerga essa promessa? Olhe para o texto aí, olhe para a Bíblia, do verso 15. Vamos tentar encontrar aí. Ele diz assim, ó, se o quê? Se me amais, ou se vocês me amam. A promessa é qual? Guardareis o quê? Então, eu tenho que fazer o que em primeiro lugar? Eu tenho que guardar os mandamentos para amar a Cristo? Não. Eu guardo os mandamentos porque eu já o quê? O amo. E por eu guardar os mandamentos é uma forma que eu tenho de gratidão a Ele. Então eu obedeço. Porque tudo que Ele fez para mim, apenas se eu só guardar os mandamentos, ainda não é nada diante daquilo que Ele fez por mim. E aí, em forma de gratidão, de obediência, se Ele está pedindo é porque Ele me ama. E a forma de eu demonstrar que amo a Ele, obedecendo, e aí eu obedeço guardando os mandamentos. Se me amais, ele diz, guardareis os meus. E aí entra um detalhe importante, para que a gente possa ter a vitória em Cristo, para que a gente possa entender por completo que nós estamos aqui apenas de passagem, estamos caminhando para um destino que tem a vitória certa, a vitória que o mundo não pode dar. E aí diz assim, Jesus, Ele salva as pessoas não em pecado. Jesus ele não salva a pessoa em pecado, Ele salva a pessoa do pecado. A pessoa é salva do pecado e não em pecado. E os que amam a Cristo, eles vão manifestar esse amor através do quê? De obediência.
Toda verdadeira obediência, ela vem da onde? Do coração. Por que isso é importante? Porque às vezes nós estamos obedecendo a Cristo sem ser do coração. E aí, sabe o que significa isso? É o que a gente está estudando na lição da escola sabatina. E que o mundo pregou tem pregado até hoje. Se chama salvação pelas obras. Que não é obediência do coração. É obediência por interesse. Em outras palavras, eu faço algo para Deus, para que eu possa obter alguma coisa dele em troca. E a salvação não é assim. Você faz algo para Deus porque para mim e para você? Salvação. Somente isso, irmãos. E mediante então o apreço do caráter de Cristo por meio da comunhão com Deus, o pecado vai se tornar o quê? Quando você tem comunhão com Deus, isso tudo é para que a gente possa ter a vitória em Cristo. Quando você tem comunhão com Deus, sabe como é que você encara, como você olha o pecado? Como? Na realidade você não olha, né? Você detesta o pecado. O pecado passa a ser detestável na vida do ser humano. Aí você não suporta. Porque muitas vezes a gente fica ali, né, alimentando o pecado, né? Às vezes a pessoa peca, faz alguma coisa errada, você vê algumas coisas erradas, ao invés de você detestar o pecado, aí, às vezes você até se alegra. Abra sua Bíblia agora no livro de Apocalipse. Essa é a maior vitória que Cristo quer conceder a mim e a você. Afinal de contas, o nosso propósito, depois que nós conhecemos a Cristo, nós somente almejamos algo. A maior vitória de todas. Embora nós sonhamos com muitas vitórias aqui neste mundo ao lado de Cristo, você que é jovem, de repente almeja ter uma faculdade, ter uma profissão, isso não deixa de ser uma vitória. E Cristo honra isso de cada um de nós. Se você colocar Cristo em primeiro lugar, até que Ele venha, você não simplesmente vai cruzar os braços e ficar esperando Ele voltar. Você vai ter projetos e sonhos nessa vida, e esses projetos e sonhos tem que ter a salvação, é claro, de pessoas, mas tem as suas realizações. Mas chegará um momento que nós temos que almejar a maior vitória de todas. E ela está aí no capítulo 3, verso 21. Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Eu almejo essa vitória. E você? Olha só o que o texto da palavra de Deus diz. Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Ao vencedor, ou seja, aquele que for vitorioso, em quem? Em Cristo. O que vai acontecer com aqueles que forem vitoriosos em Cristo? A palavra de Deus diz: dar-lhe-ei sentar-se com quem? Irmãos, parem um pouquinho, olha só. Eu nunca vi, eu só vi em televisão, mas você já viu um trono? Quando está falando um trono aqui, não é que lá no céu não vai ter um trono não, viu? Aqui é só um título que João menciona de autoridade, de realeza. E aí eles exemplifica aí, simboliza com a palavra trono. Entendam bem, quando a gente chegar lá no céu, não vai ter um trono não, viu? Mas vai ter a posição de autoridade de Cristo, do Espírito Santo e também de Deus. Mas aí está falando aqui, ó, o texto da palavra de Deus está dizendo que nós que fomos vitoriosos, vai acontecer o quê? Nós vamos sentar com quem diante do trono? Jesus. Com Jesus. Amém ou não, irmãos? Amém. Olha, Jesus está dizendo para mim e para você que nós, sendo vitoriosos com Ele, você vai poder sentar juntamente com Ele, ao lado dele. Isso é vitória. E o texto continua dizendo: assim como também, agora entra a parte mais importante,
assim como também eu venci, eu quem? Jesus, e me sentei com meu Pai no seu trono. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se eu venci e sentei com meu Pai no trono, se você tiver a vitória comigo, você vai fazer da mesma forma, não vai ser diferente. Amém. Você tem a oportunidade de honra, eu diria de ouro, de ter Jesus Cristo na sua vida. Porque todos os dias, se você recorrer a Jesus Cristo na sua vida, Ele quer dar para você a maior de todas as vitórias. Além de adentrar as mansões celestiais, você poder sentar juntamente com Ele no seu trono. Aí de repente você vai pensar assim: mas será que vai ser um de cada vez que vai sentar no trono ao lado de Cristo? Não. Sabe por quê? Porque Cristo, Ele tem um lugar especial para todos aqueles que aceitaram o seu chamado. Então todos estarão diante de Cristo, abraçados com Cristo, e vão poder presenciar e usufruir dessa vitória. Você quer fazer parte deste grupo seleto? Você quer obter a vitória em Cristo Jesus? Amém. Irmãos, eu fico muito feliz quando a gente se depara com a palavra de Deus diante de tantos textos que trazem ensinamentos de importância para cada um de nós. Hoje nós aprendemos aqui que para a gente ter a vitória em Cristo, em primeiro lugar a gente tem que ser o quê? Manso. Depois a gente tem que exercitar o quê? A nossa fé. E o terceiro, temos que ser obedientes. Apenas 3 coisas que requer de mim e de você para que você possa ter a vitória. Primeiro, ser o quê? Manso. E a gente entendeu aqui muito bem o que significa ser manso. Basta você olhar para Cristo e você vai entender o que realmente significa ser manso. E depois Ele ensina para mim e para você que a gente tem que exercitar e praticar a fé. E depois obedecer. Fazendo isso, Ele garante para mim e para você que todos os dias, até que Ele venha, Ele te conceda vitórias aqui neste mundo, para que no final Ele possa te dar a vitória em Cristo Jesus, que é a vitória da eternidade. E você? Aceita esse desafio? Aceita a praticar a mansidão, exercitar a fé e obedecer a Jesus Cristo? Amém. Se você aceita, neste momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós pudéssemos orar. Ó Senhor Deus, que habita no mais altos céus, a nossa gratidão a Ti mais uma vez, nesse lugar, nessa oportunidade, porque a Tua palavra foi aberta e nós ouvimos a Tua voz. Mesmo nós sendo pessoas pecadoras, falhas, cheias de defeito, mas o Senhor nos ama tanto que trouxe mais um ensinamento para cada um de nós. Mais uma oportunidade, ó Pai, que o Senhor concede a cada um de nós. Tudo isso porque o Senhor tem misericórdia. Tudo isso porque o Senhor nos ama. Tudo isso porque o Senhor não quer ver nenhum dos seus filhos que se encontram espalhados na face da terra se perder. E todos os santos dias o Senhor nos concede oportunidade. Hoje foi dada mais uma oportunidade. A oportunidade hoje, nós temos a vitória em Cristo Jesus. E essa vitória ela é possível através de nós praticarmos, de nós mudarmos o nosso ser e sermos mais mansos, como Tu fostes. De nós praticarmos e exercitarmos a nossa fé e também, ó Pai, de obedecermos. Nós almejamos a vitória final. Ela já está certa, ela já está garantida. Mas para isso, nós precisamos obter vitórias e mais vitórias aqui neste mundo, até que o Senhor volte nas nuvens dos céus
nós possamos receber a grandiosa vitória. Vivemos contigo eternamente. Ó Pai, derrame uma bênção nessa igreja e na vida de cada um que se encontra aqui nessa noite. Nós te rogamos pelo perdão dos nossos pecados. Essa é a nossa oração através do sangue de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém.